O título é Selins, do conforto à alta performance. Quem vai fazer a apresentação é Davi Vieira, gerente comercial e marketing da Royal Ciclo. Então, eles têm uma extensa experiência e também parceria internacional na tecnologia de Selins. Então, é isso um pouquinho que o Davi vai nos contar. O Davi já está conosco, nós vamos liberar a imagem. Oi, Davi, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer ter você. Consegue me ouvir? Estamos te ouvindo bem. O Davi também foi outro indicado. Temos um parceiro chamado Giuseppe, da Purcon, que é fornecedor de matérias-primas. E quando eu falei de Selins, ele deu algumas empresas, ele falou, vai atrás do Davi. Aí nós fomos atrás do Davi para poder apresentar toda a experiência e tecnologia, como eu já mencionei. Nós vamos liberar, Davi, o teu PPT para que você inicie a sua apresentação. Muito obrigada, viu, pela participação, fundamental aqui para a gente fechar o ciclo dos materiais na área do ciclismo. Tá bom, obrigado pelo convite também. Está um pouco eco, porque a sala está vazia aqui, mas eu acredito que o som esteja audível para todos vocês. Está perfeito. Boa apresentação, Davi. Tá bom, muito obrigado. Imagina. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, a FEIPLAR, a FEIPUR, a Simone, que está organizando o evento. E é um prazer estar aqui em nome da Royal Ciclo, que é uma indústria de componentes para bicicletas no Brasil. E hoje é a maior da América Latina. Nós atuamos com fabricação de selins, pedais, pé de vela e descanso, mas nós vamos focar um pouco na fabricação dos selins e como eles têm desenvolvido no passar dos últimos 10 anos, principalmente, com as novas tecnologias e com o que o consumidor final busca para que ele possa realmente ter desempenho na hora que ele está pedalando, né? A visão da empresa, a Royal Ciclo, é que a gente deve ser sempre movidos pela tecnologia, inspirados pelo design. A gente muda o tempo todo, mas a gente nunca abre mão do conforto, porque o conforto ele é fundamental para que o ciclista ele tenha um desempenho. Então, peso é importante, os materiais são importantes, mas tudo isso tem que proporcionar conforto no momento da pedalada. Porque se ele pedalar durante, quer seja 1 quilômetro ou 100 quilômetros, de uma forma desconfortável, ele não vai ter rendimento, ele vai sentir dor, dormência e pode causar até outros problemas na saúde dele. Então, conforto é muito importante na hora do desenvolvimento de um selim. Aqui no Brasil, nós temos 4 tecnologias diferentes. A primeira tecnologia que nós temos se chama poliuretano, a gente intitula ela PU. A segunda é o PVC, que é esse exemplo que está aí no slide. Temos depois o RVS, que é o Royal Vacuum System, e depois temos os selins de gel. Então, eu gostaria só de falar um pouquinho para vocês sobre essas diferentes tecnologias, porque a injeção, por exemplo, de um selim de poliuretano, ele é simples, porque nós temos uma base plástica juntamente com a espuma. Então, você injeta a espuma naquela base plástica e o próprio molde, ele faz o formato do selim. Já nessa próxima tecnologia, que é o PVC, você já tem uma capa, né, de PVC que você envolve sobre a espuma. Então, você tem uma proteção a mais do selim no momento em que você está produzindo ele. Então, ajuda a proteger das intempéries, ajuda a proteger também de qualquer problema no transporte, né? Que é no caso de selins como esse que estão aí demonstrados. Essa é uma coleção de selins infantis, né? E em seguida, nós temos selins já voltados mais para o RVS, que são esses que estão sendo mostrados. Os selins de RVS, eles são feitos a partir de um laminado, né, de PVC também. Esse laminado de PVC, ele é um laminado que ele é colocado
ele é injetado, né, juntamente com a espuma a vácuo. Então, você coloca o laminado numa máquina no qual ele vai injetar uma espuma a vácuo, fechar com a base do selim, e aí então você tem um acabamento como esses mostrados aí, que são selins principalmente na área esportiva, mas não de alta performance, né? Aí nós temos selins, por exemplo. Então, ali você consegue ver as camadas, né? Na primeira camada, por exemplo, você tem a base plástica. Então, a base plástica, ela é injetada aqui mesmo, né? São injetoras plásticas comuns de mercado. Depois nós temos a segunda camada, que é a espuma. Essa espuma, ela é injetada num carrossel, onde tem vários moldes girando. Esse carrossel, ele é italiano, então ele veio direto da Itália aqui para nós, desenvolvido pela própria Selle Royal na Itália e trazido para o Brasil. E nós temos depois, em seguida, uma camada de gel. Então, o gel, ele traz o conforto para o selim, porque o gel que nós usamos é um gel tridimensional, que eu vou explicar na sequência. Mas antes de ir para o próximo slide, na capa do selim, que é o laminado, nós temos um laminado que nós importamos atualmente, porque temos um pouco de dificuldade de encontrar no Brasil essa qualidade de laminado que nós precisamos. Então, é um laminado onde ele oferece, ele tem camadas de poliuretano em sua construção, ele também é um laminado sem fitalatos e é um laminado que proporciona um conforto perceptível ao toque. Então, num selim de gel, por exemplo, você vai ter você vai ter ali 4 camadas, né? Base plástica, espuma, gel e o laminado. Nas outras tecnologias, numa tecnologia, por exemplo, de PU, você só vai ter as 2 primeiras camadas. Você vai ter a camada a base plástica e a espuma. E no caso, no RVS, você teria a base plástica, a espuma e o laminado sem o gel. O nosso gel é um gel desenvolvido pela Bayer. É um gel tridimensional, que significa que ele absorve o impacto em 3 dimensões diferentes, ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo e também na horizontal. Se você perceber, um selim só de espuma, por exemplo, ele vai absorver o impacto bem menos do que um selim de gel. Se voltar ali na animação, você vai perceber que a esfera, ela quica várias vezes antes dela realmente ter o amortecimento. Essa aí é uma simulação na espuma. A próxima animação, ela tem absorção numa base de silicone, porque muitos selins de gel do mercado, na verdade, não são de gel. Eles são feitos à base de silicone, que com o tempo endurece e a absorção do impacto reduz consideravelmente. Já o gel, que é o Royal Gel, um gel patenteado pela Selle Royal, ele é feito de uma forma tridimensional. Então, ele não envelhece, ele não migra, ele não endurece. Então, em toda a vida do selim, ele vai estar permanentemente com a mesma composição. E somente assim a gente tem condição de oferecer essa redução de impacto em 3 dimensões. Por que é importante essa redução de impacto? Porque no momento que você está pedalando, você vai ter vários obstáculos, né? Você vai ter buracos, você vai ter terrenos acidentados, e com a absorção do impacto no selim, você reduz em 40% esse impacto sobre o teu corpo. Então, isso ajuda muito a você manter a pedalada confortável, segura, né? Aumentando também a sua circulação sanguínea na região prostática, genital, perineal. Então, tudo isso beneficia muito a saúde. Então, esse gel, inclusive, ele é o mesmo gel utilizado em colchões medicinais, travesseiros medicinais, e é usado também no nosso selim. Uma outra tecnologia que nós lançamos recentemente para absorver o impacto e proporcionar conforto para o ciclista é o Flexside System. A construção da base do selim, ela tem ranhuras que proporcionam
é uma absorção de impacto. Então, ali está a base do selim, e quando você pedala, ele cede como se fosse uma mola. Então, além do gel que está acima do selim, você também tem uma base flexível. Então, você tem uma dupla possibilidade de absorção de impacto. Essa tecnologia foi lançada no ano passado e hoje tem sido um sucesso muito grande no Brasil. Muitos selins, muitas até montadoras de bicicleta já estão colocando esse selim na linha, como é o caso da Sense, que foi feito pela apresentação do Pierre, né, anteriormente. A Sense especifica esse selim nas bicicletas deles também. E temos também outras marcas no mundo e no Brasil especificando. Eu trouxe uma breve apresentação para vocês, né, sobre o que a gente faz no Brasil. Mas gostaria aqui de continuar falando sobre as outras tecnologias que nós temos no mundo. Na Itália, por exemplo, nós fabricamos os selins Fizik, que é uma marca hoje considerada uma das marcas mais conceituadas do mercado em relação a selins. Os selins eles são feitos com base em carbono, né? São feitos à mão, ou seja, toda a construção do selim ela é feita individualmente. Você tem a base, né, em carbono, aí você tem a injeção de espuma a vácuo e depois você tem toda a montagem disso feita à mão, recortada à mão. Essa é uma tecnologia feita na Itália. No Brasil, a gente não tem essa tecnologia, mas nós importamos através da Royal Pro, que é uma divisão dentro da nossa empresa, que também distribui vários produtos de alto valor agregado. Na China, nós também temos uma outra fábrica, que é uma fábrica de selins também, com uma tecnologia chamada HVAC. HVAC é uma tecnologia que nós usamos, onde você mistura a injeção a vácuo junto com o handmade, que seria feito à mão. Então, com isso, você tem uma redução de mão de obra, facilitando bastante o custo do produto, né? Porque você tem menos gente no processo produtivo e você tem mais maquinário, né, executando o trabalho. Recentemente, a Fizik também lançou um selim que se chama Adaptive. O Adaptive ele é feito com uma composição na qual você pode até mesmo criar um selim personalizado para o atleta, né, para o ciclista. Porque ele é um selim no qual você cria algumas bolhas, né, através de uma construção feita, você tira um molde, né, do próprio ciclista numa construção muito parecida com a mesma tecnologia que a Adidas usa no tênis deles, né? Então, você tem ali pequenas colmeias e essas colmeias vão formando a base do selim de acordo com o formato do próprio atleta. Então, atualmente, a gente não tem essa versão personalizada, mas nós já temos uma versão na qual existem tamanhos diferentes para adaptar à necessidade do ciclista. Mas o futuro do selim, provavelmente, é o que acredita-se, é que o selim ele vai ser feito para cada pessoa, para cada atleta, para cada ciclista, porque o formato de cada pessoa é diferente, né? A construção dos ossos isquiáticos, a construção do formato do quadril, né? O alongamento do ciclista é diferente. Então, você vai ter que ter um selim para cada pessoa. E a tecnologia vai nos proporcionar isso em breve. Já tem, né, com esse Adaptive, por exemplo, a gente já consegue ter um caminho, né, a seguir, na qual você poderá tirar suas medidas e aí fabricar o seu selim e receber um selim feito para você. E temos também, dentro dessa construção de selins, os selins Brooks. O selim Brooks é uma proposta de selim feito hoje na Itália e também na Inglaterra, na qual a gente usa em sua base o látex. Então, você tem uma base flexível feita em látex e você tem uma cobertura feita em algodão orgânico.
A marca Brooks é a primeira marca de selim do mundo, porque antes nem existia selim, antes se chamava banco, né? E o banco, ele era banco de bicicleta, feito geralmente de aço, de ferro ou de madeira, né? E a ideia de selim veio de sela de cavalo, por isso que se chama selim. Então, o que aconteceu? Em 1886, na Inglaterra, o senhor Brooks, ele tinha uma selaria e um cavalo, e ele fabricava selas de cavalo e adorava o cavalo que ele tinha. E quando o cavalo dele morreu, ele tinha um apego tão grande pelo cavalo que resolveu não comprar um cavalo para substituí-lo. E foi então que ele começou a ir para o trabalho de bicicleta. E quando ele comprou a primeira bicicleta dele, ele percebeu que era muito desconfortável o banco, né, da bicicleta, porque era de madeira, era duro. E ele falou, poxa vida, se eu fabrico selas de cavalo, por que eu não poderia fazer uma sela para uma bicicleta? E ele então inventou a primeira sela de bicicleta. E é por isso que nós temos a palavra selim, porque ela vem da sela de cavalo. E desde 1886, nós temos, então, a marca Brooks sendo a pioneira na construção de selins, que revolucionou o mundo da época com selins de couro. Nós tivemos até mesmo o Tour de France sendo concorrido com selins da marca Brooks. Com o tempo, os materiais foram evoluindo, veio o plástico, veio a fibra de carbono, veio muitos compostos, né, os trilhos, né, desde o trilho que era de ferro, hoje nós temos trilhos de manganês, nós temos trilhos de carbono, nós temos trilhos de titânio. Então tem várias formas de você construir um selim para que ele seja resistente, leve e possa alcançar o objetivo que é o da alta performance. Uma coisa muito importante também, que é o que a Fizik, uma das nossas marcas, acredita, é o quanto a flexibilidade do atleta e da pessoa influencia na escolha do selim. Então, se você tem, por exemplo, uma alta flexibilidade, isso significa que você vai se inclinar bastante na bicicleta. Se inclinando bastante na bicicleta, você vai usar mais as suas coxas. Ou seja, o selim ele será mais estreito e mais plano, né? E se você tem menos flexibilidade, principalmente na sua coluna vertebral, você vai usar menos, porque você vai ficar mais em pé na bicicleta. Ficando mais em pé na bicicleta, você precisa de um suporte do próprio selim para te jogar para a posição de performance. Então, você tem um selim levemente com um inclinado na parte de trás para que ele possa te jogar para frente na posição de performance, que é a posição mais aerodinâmica, posição mais inclinada possível para que você possa cortar o vento. Então, essa é uma das filosofias da Fizik. Também é muito importante notar o peso e a velocidade que você está em cima do selim para você alcançar a sua performance. Se você é uma pessoa que pedala muito, uma alta velocidade, isso significa que o seu peso ele estará mais nos pedais e no guidão do que no próprio selim, porque você exige força, né, para que você possa executar essa pedalada. Então, automaticamente, o seu selim, você vai sentar menos nele. Então, ele pode ser um selim com um formato diferente. Então, todos esses pequenos detalhes influenciam bastante na hora de você escolher um selim ideal para a pedalada. Então, assim, a indústria de ciclismo, nos últimos 10 anos, teve uma revolução incrível no Brasil, onde milhares centenas, eu diria, mas até hoje nós temos aí uma quantidade muito grande de lojas no Brasil já consumindo, né, representando as marcas mais importantes aí do mercado, com alto valor agregado. Ou seja, o consumidor brasileiro entendeu a bicicleta como uma solução para vários problemas, quer seja de saúde, de transporte, mobilidade, lazer, né?
e até uma forma de presentear as pessoas. Então tem muita coisa envolvida no mercado de bicicleta que revolucionou muito. E as marcas no Brasil, que eram só marcas de entrada, hoje nós temos marcas conceituadíssimas, né? Como a Sense, a Caloi, a Audax, a Odd, né? Que são marcas nacionais e que têm uma relevância incrível por ter produtos de altíssima qualidade competindo com o mundo, né? Então você tem aí referências muito grandes mesmo. E assim por diante, você vem todo esse mercado acompanhando. E todas essas empresas adquirem os produtos da Selle Royal para montar suas bicicletas, essas que eu mencionei. Então são clientes nossos, são parceiros, são amigos, são pessoas que acreditam nos nossos produtos e também nos ajudam até a desenvolver soluções para o mercado da bicicleta. Eu não... Assim, se a gente continuar aqui, vai ter bastante assunto, né, para a gente falar, mas o mais importante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês é a seriedade que a empresa tem ao fazer a escolha de todos os materiais, ao treinar toda a sua equipe com os processos e ao usar todas as tecnologias possíveis. O nosso próximo passo para o Brasil é trazer a tecnologia Havac, que é uma tecnologia onde usa o handmade e o vácuo. Isso já é um plano para o próximo ano, no qual nós vamos internar aqui mais um maquinário. Nós temos 3 carrosséis que fabricam os selins no Brasil. Atualmente nós fabricamos aproximadamente aí uns 10 milhões de pedais, né? Nós fabricamos aí no ano, nós fabricamos cerca de 6 milhões aí de selins no ano. Então, é um volume bem relevante, significativo, né, para o mercado brasileiro e até mesmo para a América Latina. E agora temos tido um interesse bem crescente para exportar também, né, para a Europa e também para países da África e até mesmo da Ásia. Então, assim, isso mostra o quanto a Royal Ciclo, no Brasil, tem se tornado competitiva no seu processo produtivo e também no na sua seleção de materiais, né, para fazer os produtos. Eu gostaria de abrir aí agora um espaço para perguntas de vocês, para que eu possa, de repente, responder coisas mais do interesse de vocês, e não, talvez, de coisas que eu tenha falado aqui aleatoriamente. Não, mas foram todas as informações foram muito interessantes, porque você mostrou todo o espectro de possibilidades de materiais. Então, muito interessante. Dá para fazer muitas matérias aí com tudo que você falou. Uma pergunta é, quando o Adapt personalizado estará disponível no Brasil? O Adaptive Personalizado, ele é um projeto futuro da FISIC. Na verdade, ele não está disponível ainda em nenhum lugar do mundo, mas nas nossas últimas reuniões na Eurobike, já havia um interesse de se construir dessa forma. Então, eu não tenho uma data, mas eu só quis dar alguns insights do direcionamento que a indústria está indo, né? E que há um interesse da fábrica, né, de começar, quem sabe, daqui num futuro próximo, no próprio bike shop, você poder personalizar um selim, né? Essa é um pensamento no qual a gente quer seguir. Tá. Em relação aos atletas profissionais e aos semiprofissionais, né, que cada vez temos mais essa categoria, quais são as exigências técnicas aqui no futuro próximo? As exigências técnicas do produto selins, ou dos... Isso. O que os... eu entendo que o que os atletas solicitam. Vamos falar dos atletas profissionais. O que eles têm mais solicitado para vocês, né, na área de projeto? Forma, material? Quais são as novas exigências? Uma das coisas mais importantes para o atleta é a redução de peso, porque quanto mais leve for a bicicleta, né, e ele estiver, mais veloz ele pode, maior velocidade ele pode conseguir. E no mundo da competição, 1 milésimo de segundo é relevante, então miligramas é relevante. O que a gente tem percebido, e a gente trabalha muito com a FISIC, próximo a todos os atletas do Pro Tour,
né, que são atletas que competem no Tour de France, né, em todas as competições internacionais, esses atletas, eles trazem um feedback onde eles precisam, por exemplo, ter mobilidade na bicicleta no momento em que eles precisam mudar de posição. Então, tudo vai depender muito de qual é a modalidade, né? Mas o que a gente percebeu que aconteceu recentemente, por exemplo, por demanda dos atletas. Os selins de mountain bike, eles reduziram de tamanho. Por quê? Porque no mountain bike, no momento que você está fazendo uma trilha, você usa menos o selim, porque você fica muito em pé ou você muda de posição com mais facilidade. Então, os selins de mountain bike tiveram uma redução de tamanho, né? Também teve uma questão de largura do selim. Então, selins que deveriam ser mais largos ou mais estreitos. Então, alguns preferem, por exemplo, 140 milímetros, outros 150 milímetros, outros 160 milímetros. Então, as marcas tiveram que criar tamanhos diferentes para os selins, para que pudesse oferecer para o atleta a possibilidade dele se adaptar o mais próximo ao biotipo dele. Então, o que a gente percebe cada vez mais é essa importância da customização do selim, porque cada pessoa é diferente. As marcas hoje têm réguas no qual você pode ir numa loja e fazer a medição dos seus ossos isquiáticos, né? A maioria das lojas profissionais hoje tem os bike fits, no qual você tira todas as suas medidas para você realmente entender qual que é o selim ideal para você. E isso é prática hoje no Brasil inteiro. Porém, muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, acaba chegando numa limitação do selim. Então, a grande demanda hoje é essa customização do selim, né? Como o selim fica mais próximo do biotipo do atleta. Então, por isso que com o Adaptive você já consegue ter algo mais próximo, né? Com selins, quando você oferece 3 tamanhos de selim, né? 140 milímetros, 150 milímetros, 160 milímetros, você oferece uma oportunidade da pessoa chegar mais próximo da necessidade dele, né? Porém, ainda assim, o que o mercado tem demandado cada vez mais é a possibilidade de customização. Então, por isso que a Physique, né, acredita, já demos um passo em relação a isso através do Adapt, mas a gente acredita que num futuro próximo a gente vai ter condições de fazer essas injeções 3D, né, para que você possa personalizar o selim para cada necessidade. Ah, tá ótimo. Temos mais perguntas de várias tecnologias que você citou, mas eu vou te encaminhar em função do horário, né? Já passamos bastante do horário. Eu vou te encaminhar para que a gente possa... Se quiser, eu posso respondê-las, mas então, também... Então, mais uma. A tecnologia Havac. Você mencionou Handmake e vácuo. Há alguma outra característica técnica dessa tecnologia? A tecnologia Havac foi até uma tecnologia desenvolvida dentro da própria Selle Royal ali, para otimizar um processo. Porque o que acontecia? Os selins eram todos feitos à mão. E fazer à mão o selim encarece muito o processo produtivo. Então, a Havac, na verdade, o H o HA, que é uma abreviação de handmade, e VAC de vacuum, né? Então, ela juntou essas duas formas de fazer selim numa só para poder otimizar. O que a gente tem de valor agregado numa tecnologia handmade vacuum? Você tem velocidade de produção através do vacuum e custo reduzido, e no handmade você tem um acabamento melhor, porque tudo que é handmade você consegue ter uma cor mais nítida, porque o vácuo ele estica, né? Então, quando você injeta vácuo, o laminado ele vai esticar, e quando ele estica, ele pode deformar. Então, no handmade, você vai colocar a mão, aquele laminado ele não vai esticar, ele vai esticar o tanto que um ser humano conseguiria, então a força é bem menor. Então, você consegue manter as características de cor, de definição, de alinhamento muito melhores do que no vácuo. Então, o que a tecnologia Havac proporciona para a gente é uma mistura do melhor dos dois. Então, você tem
processo produtivo rápido com custo menor, mantendo as características de estética, né, do selim. Nossa, maravilhoso, muito bom. Olha, só temos a te agradecer, vamos continuar conversando aí para os próximos projetos. Então, muito obrigada a você e a Royal Ciclo por terem participado do nosso evento. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Simone, estou à disposição, um grande abraço para todos. Muito obrigada.